A Sociedade do Oitavo Anjo apresenta a aula 4, o Poder dos Símbolos. Salve, pessoal! Maguarepo aqui, Eduardo Leal. Hoje vamos para o módulo 4 da Sociedade do Oitavo Anjo, o Poder dos Símbolos. E se você quiser fazer parte dessa sociedade, lembrando que essa primeira parte, os vídeos estarão abertos, né? Estarão em modo público no YouTube, para que as pessoas tenham uma ideia de como vai funcionar, de como é a metodologia, né, da sociedade. E posterior a isso vai ser exclusivo para membros e sócios, né? Então hoje vamos falar, né, de um dos assuntos mais importantes, né, na questão iniciática da magia, de tudo, né, na verdade, né? O símbolo, ele não é apenas um desenho, né? O símbolo, na verdade, ele está por todo lado, né? As marcas, as fundações, tudo, né? Na verdade, usa algum tipo de simbologia. E na magia, nas ordens iniciáticas, isso não é diferente, né? E isso já vem desde 1900 e bolinha, né? Onde, né, a gente acha aí em inscrições rupestres, né? Uma simbologia que mesmo atravessando oceanos tem semelhanças, né? Mesmo de pessoas que nunca tiveram contato uma com a outra, né? Então os primeiros símbolos vêm, né, do sol, a lua, árvores, a serpente, né? Então são tudo símbolos muito difundidos e cada um deles, né, tem seus significados, né? Então, o símbolo ele possui primeiramente duas ideias, né? Dois níveis, digamos assim. O primeiro é aquilo que vemos, um símbolo. Esse aqui é um símbolo, você está vendo. E o segundo é o que ele significa, o que a gente compreende por esse símbolo, né? Isso aqui é o sigilo vampírico de Lúcifer. Então, gente, outro exemplo disso, a aliança, né? A aliança não é um anel, apenas um anel. Ele, se você parar para observar, a aliança é um círculo, né? E o círculo, ele não tem começo e nem fim. Então, o significado da aliança, por exemplo, ele vai muito mais além do que um compromisso que hoje, né, qualquer um aí compra uma aliança na esquina, põe no dedo e semana que vem joga fora, né? E a bandeira, por exemplo, né? A bandeira é um desenho, né? Um pedaço de tecido ali, mas ele representa uma nação inteira, né? O dinheiro, né? Quanta simbologia tem dentro de um dinheiro, né? Inclusive símbolos e métodos para que ele não seja copiado simplesmente, né? Vamos ver o que é mais. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Falando do meu cotidiano, o símbolo, o chifrinho, né? O rock and roll, né? Muita gente entende como rock and roll e foi realmente difundido pelo Dio, né? O vocalista do Black Sabbath lá no finalzinho da década de 70. E a maioria das pessoas acha que é o diabo, o chifre do diabo. E é pelo contrário, tá? Quem fazia esse símbolo para ele era a avó dele, que era uma anciã, e esse símbolo significava para afastar o mal, né? Ó, meu filho, vai, né? Aqui no Brasil, muitas pessoas têm o hábito de dizer vai com Deus, né? A avó dele fazia isso aqui para ele. E, e uma frase curiosa aqui de um filósofo alemão, o Ernest Cassirer, que resume isso perfeitamente, né? Que o homem não vive apenas em um universo físico, mas em um universo simbólico. Outro símbolo que eu trouxe aqui, que faz parte de mim, né? Maguarepo. Esse aqui é o quadrado Sator. Não sei se dá de ver bem. Ele é um quadrado com cinco palavras que, se você lê assim, 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 ela e Tenet, que forma uma cruz no meio, ela traz as palavras, né, de uma maneira contrária, mas no mesmo contexto. E esse quadrado Sator, ele foi encontrado em diversos lugares, assim, com
quilômetros, continentes de distância, e até hoje ninguém tem uma explicação exata do que se trata, né? A tradução mais aceita seria o trabalho Sator Arepo Tenet Opera Rotas, que o trabalhador arepo constrói sua roda com sucesso, com esforço. O trabalhador arepo mantém sua roda com esforço. E arepo é uma palavra sem tradução, né? Atribuem a um nome próprio, por isso não tem tradução, né? E o símbolo está em tudo, né, gente? Na linguagem, na religião, na política, na arte. E tá tudo contido, né? O nosso cérebro, ele interpreta os símbolos, né? Se eu te falar agora, imagine uma árvore, automaticamente o teu cérebro traz uma árvore na tua cabeça, né? E outra coisa interessante, os símbolos estão muito contidos nos sonhos, né? E existe um estudo, eu não vou ter agora os dados certos, que grande parte dos sonhos é sempre com as mesmas coisas, né? Animais, lugares, pessoas, objetos. E a simbologia do sonho fala muito, e muito, né? Eu faço interpretação de sonho, quem precisar, né? E o Carl Jung, né, que é das referências maiores aí dentro da simbologia, do ocultismo, da psicologia, né? Durante décadas ele estudou e propôs que muitos dos símbolos que aparecem, né, repetidamente em diferentes culturas fazem parte do inconsciente coletivo, né? E de fato, né? Seja em qualquer lugar do planeta, todo mundo sabe que é uma árvore, todo mundo sabe o que é o sol, a lua, uma serpente, né? Então, é uma conclusão que ele chegou, né? Uma curiosidade aqui, a neurociência mostra, né, que o nosso cérebro consegue reconhecer uma imagem em aproximadamente 13 milissegundos. Ou seja, antes mesmo de tu racionalizar o símbolo, o seu cérebro já sabe. Vamos lá, um exemplo. O que é isso aqui? Né? Tu já sabe. Isso aqui. Então, gente, é bem interessante a simbologia, né? E em praticamente toda a cultura, né, o símbolo está presente. O sol, a lua, a montanha, a árvore, a serpente, o círculo, a espiral, né? Na magia, o círculo, né? Quem já estudou um pouquinho de magia já ouviu falar, né? De que todo mago deve fazer um círculo de proteção, né? Dependendo de qual seja a magia que ele vá praticar. E deixa eu ver o que mais aqui que eu separei para vocês. A simbologia do contexto, né? Do ocultismo. Todo mundo não, né? Mas a maioria aí que tem curiosidade por esse tema já ouviu falar dos daimons, né? Das energias. Como eu estou aqui com a minha camisa com o sigilo de Lúcifer, esse é o sigilo completo de Lúcifer, não sei se o brilho vai dar de vê-lo, mas no meu canal eu explico melhor, né, cada um deles. Mas eu vou dar o exemplo aqui da coroa, né? Isso aqui é um símbolo do despertar espiritual maior, e cada uma, né, dessas afirmações aqui contidas, que são 18 ao redor do círculo, é uma intenção do mágico que criou esse símbolo. Tanto quanto o ponto riscado de Exu, esse aqui do seu João Caveira, isso aqui tem intenções, tem um porquê. Seria como uma identidade, né, da entidade, da divindade. As cartas do baralho, né? Eu tenho algumas aqui. São simbologias. Um exemplo aqui. Mudanças, autodomínio, controle. Eu também ofereço curso de leitura de oráculo, tá? Só para puxar a brasa para minha sardinha, quem quiser. E o significado ele depende muito do contexto, né? Outro exemplo que as pessoas deturparam muito é a própria caveira, né? A caveira... Ai, eu tenho medo de caveira, a caveira é do mal, a caveira é isso e aquilo. Tu já parou para pensar que a caveira... Tu tem uma caveira, se tu não tiver, é porque tu já virou uma. A caveira, ela simboliza, na sua essência, o símbolo da igualdade. Quando você olha para uma caveira,
Vamos pegar uma caveira aqui. Quando você olha para uma caveira, tu não sabe se ele é branco, se ele é preto, se ele é azul, se ele é amarelo, se ele é gordo, magro, alto. A caveira é o ser na sua essência, né? E muita gente atribui a caveira como o mal e a isso e aquilo, né? Então tudo depende daquilo que você procura entender melhor, né? Outro exemplo, o pentagrama. Acho que dá de ver. Não deve ver, depois eu ponho na edição. Pentagrama, que é a estrela virada para baixo, né? As pessoas pensam como o mal, o satanismo, né? E isso não é verdade, né? O pentagrama, ele vem de uma origem, primeiramente, né, da Pitágoras lá, que traziam como uma harmonia na matemática, né? Depois apareceu como símbolo de proteção. Depois, na época do renascentismo, do renascimento, a proporção do corpo, né? Imagina um homem de braço aberto com as pernas abertas, seria uma estrela. E também pode apresentar, né, representar, aliás, os cinco elementos que seriam o fogo, o ar, a água, a terra e o espírito. E o pentagrama invertido, né, seria as duas pontas para cima, se associa à predominância da matéria sobre o espírito, né? Depois, lá no século XIX, na parte ali de autores do ocultismo francês, depois organizações religiosas, esotéricas, usaram, né, em contextos mais específicos, né, no satanismo moderno, depois veio LaVey lá que atribuiu a Satanic Church e por aí vai, né? E outra coisa também é a cruz. Se você vê uma cruz virada de ponta cabeça, você associa a quê? Ao anticristo. Oh. E Pedro, um dos discípulos de Cristo, pediu para ser crucificado em uma cruz invertida porque ele não merecia morrer como o seu mestre. Então, gente, tudo é uma questão de interpretação e de estudo, né? E grande parte das polêmicas, né, que as pessoas trazem, muitas das vezes, vem de fanatismo religioso, que o meu Deus é melhor que o teu. Da onde isso, né? Se Deus é uma coisa só. E principalmente que as pessoas tiram do contexto, né, a situação, né? E por aí vai, né? Tem muita coisa oculta, né, gente? Então vamos lá. Os principais símbolos, o ciclo, né, que eu já falei um pouquinho, representa a eternidade, a perfeição, o infinito, a totalidade, né? Representado nas alianças e tal. O triângulo para cima, representa o fogo, a ascensão, a espiritualidade, também pode ser entendido. Tudo depende da cultura, tá, gente? Isso aqui não é uma regra fixa, engessada. Dependendo da cultura, pode representar o masculino. E o triângulo para baixo seria a água, a receptividade, o feminino, né? O quadrado é atribuído à estabilidade, à estrutura, à matéria, também aos 4 pontos cardeais. A espiral representa crescimento, transformação, evolução. E hoje eu estava pesquisando aqui para falar aqui nesse vídeo para vocês da espiral Aura, né? Que está na sequência Fibonacci. E a espiral está contida nas galáxias, nas conchas, nos furacões, no DNA. Então é muito interessante, né? O símbolo está em tudo, concordam comigo? A serpente, né, um dos símbolos mais antigos atribuído ao mal, mas representa sabedoria, cura, renascimento, fertilidade, conhecimento ou até mesmo perigo, né? Tudo depende da tradição. A árvore já representa o crescimento, a ancestralidade, o conhecimento, a ligação entre o céu e a terra, né? Que a raiz está embaixo do solo e o tronco, o caule, né, na parte superior. O olho também, que é um símbolo muito, né, difundido por aí,
representa a consciência, a percepção, a proteção, a vigilância e por aí vai, né? Outra coisa bem interessante que mais à frente a gente vai se aprofundar mais no assunto sobre a geometria sagrada e é uma coisa muito, muito louca mesmo. Eu tive acesso na geometria sagrada pela primeira vez, consagrando a ayahuasca, né? E então, o que seria, basicamente, que a natureza tem padrões, né? Imagine um cristal, as próprias conchas, como eu já citei, uma colmeia de um favo de mel, consegue mentalizar? Aqueles padrões são tudo atribuídos, né, à geometria sagrada, que depois, né, se transformaram na flor da vida, no pentagrama, no cubo, e por aí vai, né? O ocultismo é aquilo que eu sempre falo para vocês, né? Ele é infinito, né? Infinito. A gente vai estudar a vida toda e nunca vai chegar no fim, terminei, né? Galileu Galilei escreveu que a natureza está escrita em linguagem matemática. Então, pensando aí nos símbolos, né? A caveira, atenção, né? Se tem uma rede elétrica, normalmente tem uma caveira lá com raio em cima. A cruz ligada à fé, né? A Cristo, né? E também a sofrimento, né? Eu não quero falar mal de nenhuma religião, mas o cristianismo ele se alimenta muito, né, desse sofrimento da cruz, de ser crucificado, aquilo todo, né? Uma coroa, né? A autoridade, né? A majestade, a realeza, né? Um uniforme, né? Um uniforme normalmente disciplina, né? E todo mundo sabe disso, né? E daí vem a importância, né, dos logotipos, né? Uma marca, ela é totalmente conhecida pelo seu logotipo, né? Você consegue saber, por exemplo, o logotipo da Coca-Cola, mesmo escrito em chinês, em aramaico, qualquer coisa do tipo, tu sabe que é a Coca-Cola, né? Outra curiosidade, a cor vermelha, né? A cor vermelha, ela está muito ligada a essa parte de vendas e tal, né? E tudo, tá tudo na psicologia, né? Tem estudos voltados muito para isso, né? O simbolismo, para quem trabalha com vendas, isso eu aprendi lá antigamente. O cliente está sentado na tua frente, ele está de braço cruzado, ele não está... Se você está vendo esse vídeo de braço cruzado é porque tu não está gostando, provavelmente. E por aí vai, né, gente? Na magia, o símbolo, como eu falei anteriormente, pode representar a identidade da força, né? E você usa para chamá-la, né? E por isso que é uma ofensa grotesca tu rasgar um sigilo, queimar um sigilo. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Mandalas, né? Tem aquele... Quantos símbolos tem? São infinitos, né, gente? Diagramas, círculos, alfabetos, né? A cabala, o tetragramaton. E por aí vai, minha gente. Tem muita coisa. Então, assim, ó, vou passar uma pequena lição. Tira, sei lá, a próxima vez que tu sair de casa, aonde você vê símbolos? O que te representa símbolo? Quando tu olha para determinado símbolo, tu entende o que ele é, né? Se ele quer te chamar para comprar, para rezar, para qualquer coisa, né? Qual é a mensagem dele, né? Então, gente, é mais ou menos isso. E um recadinho final, que o verdadeiro ocultista, ele não coleciona símbolos, né? Ele aprende a interpretá-los. Que um desenho por si só, ele não tem poder, né? Aí entra Austin também, né? Que criou a magia dos sigilos, que cada desenho daquele tem uma intenção e tem um propósito. Faço e funciona muito bem a magia dos sigilos, né? E o poder, ele nasce na história, na cultura, no conhecimento e na consciência de quem observa. E quem aprende a ler símbolos passa a enxergar uma outra realidade, né? E que poucos, muitas vezes, conseguem perceber. Então é isso, gente. Obrigado, tá? Entre em contato, quem quiser fazer parte da sociedade. São todos muito bem-vindos. E bons momentos para todos. Ave Lúcifer!